Se você convive com pessoas, você deve saber que personalidades diferentes geralmente resultam em conflito, seja na família ou no trabalho. Nem precisa de muito pra saber disso, na verdade. Se você olhar pra mídia, você vai ver que... Sem falar que alguns meios de entretenimento são baseados exatamente nisso, na relação de pessoas diferentes e nas possibilidades de interação que isso traz. E aí acontece um pouco de... Quer dizer, toda a graça por trás do horóscopo ou dos tipos de personalidade MBTI é sobre isso também. Pessoas do mundo inteiro gostam de explicar seu signo e suas personalidades e se divertem muito com os memes porque elas se identificam e falam: nossa, é verdade, eu sou muito assim, porque meu signo é Áries e eu sou um NFP. Sem falar daquelas pessoas que gostam de ver a porcentagem de compatibilidade de signos quando tem um crush numa pessoa. Não que eu faça isso, é claro. Se você for de Sagitário, me liga. Como você já deve ter percebido, o mundo inteiro é baseado em arquétipos. Esse é um conceito muito antigo que diz que há padrões de modelos na sociedade, em basicamente tudo, e isso se encaixa até na psicologia analítica, porque nós somos muito apegados a símbolos. Algo que a psicologia me ajudou a entender foi porque eu gostava de personagens que eram tão parecidos entre si. Se você criar um personagem que sofre de síndrome de impostor, que busca aprovação constante ou que tem daddy issues, é muito provável que eu vá gostar dele, porque ele é muito mais parecido comigo do que eu com ele. Consegue me entender? Os arquétipos são uma forma da gente expressar e identificar aquilo que somos ou fazemos. Só que na ficção, eles geralmente são apresentados de uma forma muito mais exagerada. Por exemplo, todos somos irônicos em algum momento de nossas vidas, mas existem personagens cujas personalidades são completamente baseadas nisso. E, sinceramente, se eu encontro uma pessoa assim na vida real, eu detesto ela imediatamente. Um pouquinho. E é realmente incrível perceber como a ficção imita a realidade. Lembro que o que me deixou extremamente animado para assistir Os Vingadores no cinema era o fato de que eu já tinha visto aqueles personagens e suas aventuras pessoais, mas eu não conseguia imaginar como seria a dinâmica entre todos juntos. É claro que foi isso que deixou o filme tão famoso na época. A trama secundária do filme é sobre eles tentando se ajustar, se entender. Quem é que não lembra daquele diálogo péssimo? Um homem grande, um amor. Sem isso, você é um gênio. E o Eli de 12 anos pensa: meu Deus, como eles vão resolver o problema juntos se não conseguem bem aturar um ao outro? Esse filme é incrível. Por isso, grupos de super-heróis geralmente rendem uma fórmula básica de narrativa, mas que funciona. Quarteto Fantástico, os X-Men, até Liga da Justiça, cujo filme infelizmente não rendeu tanto, apesar de ter sido dirigido pelo mesmo cara que dirigiu Vingadores. Cada um desses grupos tem um personagem que parece ser o mais engraçado, um que parece ser o mais novo, um mais durão, o mais forte e o líder. Eu acredito que foi por esse motivo que o diretor dos filmes clássicos de Scooby-Doo foi escolhido para dirigir Guardiões da Galáxia. Ele usa a mesma fórmula nesses dois universos. Fala sério, tem grupos de K-pop isso existe. Você já percebeu que os integrantes parecem exercer funções específicas dentro do grupo? É só assistir as entrevistas e você vai perceber que tem um que age como se fosse um líder, enquanto o outro é literalmente o mais fofo do grupo. E os fandoms adoram brincar com as dinâmicas de equipe em fanfics. Então, se você coloca dois personagens que acreditam muito em seus próprios ideais, mas que cujos ideais são divergentes, é muito fácil que surja algum tipo de conflito na relação. Há filmes inteiros que são feitos a partir desse conceito. Você deve conhecer o tropo de Buddy Cops. Dois caras que são colocados juntos pra solucionar um problema e brigam muito ao longo do caminho. Na verdade, eu fico impressionado em ver que isso funciona até hoje. Como ninguém se cansa disso? Gente! Antigamente eu não gostava de reality shows porque achava uma grande perda de tempo ver a rotina das pessoas diferentes confinadas numa casa, até que eu finalmente assisti um reality show. Tava prontinho pra me cancelar, né? E aí me caiu a ficha de que o princípio de entretenimento era exatamente o mesmo que eu buscava em filmes que traziam grandes equipes como protagonistas. A dinâmica do grupo. Honestamente, eu posso dizer que alguns reality shows conseguem ser muito mais interessantes do que muitos filmes e séries por aí. Imagina, pessoas brigando de verdade conseguem ser mais interessantes do que filmes e séries que foram roteirizados por várias pessoas. E até mesmo nos realities a gente consegue absorver lições de vida a partir de uma interação. O próprio BBB tem momentos que geram debates importantes para a vida. Exibir isso em rede nacional possibilita a visibilidade de temas que não seriam abordados na mídia voluntariamente. E você já parou pra pensar que, na hora de seleção de participantes, eles provavelmente levam em consideração exatamente isso? Os arquétipos, eles precisam de personalidades distintas, pessoas com crenças, passados e ideais diferentes. Aonde isso nos leva? Que temas podem ser abordados entre essas pessoas? Afinal, se todos fossem iguais, é muito provável que ninguém cresceria ou aprenderia algo, tanto assistindo quanto participando do reality. Christopher Vogler, quando fala sobre os arquétipos, conta no livro A Jornada do Escritor. Descobriu outra maneira de encarar os arquétipos, não como papéis rígidos para os personagens, mas como funções que eles desenham
desempenho temporariamente para obter certos efeitos numa história. Então nem todo personagem faz parte do enredo só pra você se divertir, mas porque de alguma forma ele ajuda o herói em sua jornada. Isso permite até que eles mudem e cresçam ao longo da história, talvez começando como um antagonista e se tornando um mentor e por aí vai. Nós mesmos mudamos muito ao longo da vida, todo mundo muda. E se você pensar nas pessoas que conheceu em sua vida, vai perceber que todas elas tiveram algum efeito, até mesmo as piores pessoas. Você aprendeu algo a partir delas. Seres humanos são tão complicados. Mas acho que essa é uma das belezas da vida. A gente sempre tá mudando, transformando, se descobrindo, assim como tudo ao nosso redor. E às vezes até uma relação ruim pode trazer um aprendizado pra vida toda. A vida realmente imita a ficção às vezes. Mas eu ainda prefiro jogar The Sims. O que você pensa sobre isso tudo? Por acaso já percebeu que alguns personagens estavam num filme ou livro só pra encher linguiça? Qual é o seu arquétipo favorito? A gente pode fazer um estudo mais aprofundado de cada tipo de arquétipo se você quiser, é só deixar nos comentários. Tô anotando todas as sugestões e prometo que mais cedo ou mais tarde o Autoral vai estar falando do que você quer ouvir. Então até lá, toma cuidado com as companhias, porque a vida não tem paredão!